Olá, querido irmão. Olá, minha querida irmã. A paz de Cristo. Vamos hoje continuar os nossos estudos acerca da palavra de Deus. O Senhor está nos possibilitando mais uma vez a gente poder estar aqui reunido, juntos aprendendo mais da sua palavra, estudando, lendo a Bíblia, e isso é dom de Deus, né? É maravilhoso a gente ter essa oportunidade, ter essa possibilidade. Todo domingo estreia um vídeo novo aqui no YouTube da igreja. Você que prefere aquela interação ao vivo, que prefere uma outra metodologia, a gente tem também, tem a escola dominical todo domingo, de 9h30 da manhã até as 10h30 da manhã pela plataforma Zoom. E aí você tem a liberdade de escolher aquilo que se adequar melhor ao seu dia a dia, se adequar melhor à sua realidade. Só vou te dar um conselho: não fique sem escolher nada. Escolha ou participar ao vivo, participar on time com a plataforma Zoom, ou escolha estar assistindo as aulas aqui pelo YouTube, tá bom? Só não pode ficar sem escolher nada. Esse é o meu conselho para você, porque é assim que a gente cresce, é assim que a gente aprende mais e mais a conhecer esse Deus tão maravilhoso e tão bondoso. Eu vou pedir para você aquilo que eu sempre peço: põe seu celular no silencioso, desliga a televisão, fica agora disponível para o Espírito Santo, pega a sua Bíblia, abre aí o seu aplicativo de bloco de notas, ou então pega o seu papel, pega a sua caneta, porque esse é o momento que Deus vai falar com você, que Deus vai falar comigo. Então esteja com os seus ouvidos abertos, com o seu coração aberto, com a sua mente aberta, para a gente aproveitar ao máximo esse momento, tá bom? Então vamos orar para a gente poder começar o nosso estudo de hoje. Senhor Deus Pai, graças te damos. Muito obrigada, meu Senhor, porque mais uma vez o Senhor permitiu que nós estivéssemos aqui reunidos para aprendermos mais da Tua Palavra. Senhor, conduz esse estudo, esteja à frente, meu Pai, que o Teu Santo Espírito esteja agora nos ensinando e nos instruindo. É o que eu te peço e te agradeço pelo Teu santo nome, Jesus. Amém. Então a gente está continuando o estudo da nossa revista, da Revista em Marcha, que é a revista de adultos, preparada pelo Departamento Nacional de Escola Dominical, que tem como tema central Viver com Fé e Sabedoria. Hoje a gente vai estar na lição de número 11 e o tema central da nossa lição de hoje é perdoar, sabedoria de vida. Então hoje a gente vai falar sobre perdão e entender que perdoar é uma sabedoria de vida, que nós devemos perdoar, assim como nós fomos perdoados primeiro. Então, esse é o nosso tema central. E o nosso texto bíblico vai ser Lucas, capítulo 15, do versículo 1 e 2, e depois do 11 ao 31. Mas faça em casa a leitura de todo o capítulo 15 de Lucas para você compreender melhor. Eu não vou contextualizar o livro de Lucas, porque eu já fiz isso numa outra aula, foi na lição de número 4, então não vou estar fazendo isso agora. Depois você procura aí o vídeo da lição 4, aqui no YouTube tem todos os vídeos que a gente tem trabalhado, e aí você vai entender um pouquinho sobre o escritor desse evangelho, que era o médico amado, que Paulo vai descrever como sendo o médico amado. Então, quer conhecer um pouquinho melhor esse médico amado? Procura a lição 4, que aí você vai saber. E aqui nesse momento, a gente tem Lucas, né, relatando o momento em que Jesus decide ir até Jerusalém. Então, o texto fala, o texto bíblico, segundo o relato aqui de Lucas, que Jesus percebe que já era o momento dele ser assunto aos céus, então ele decide ir a Jerusalém. Isso começa em Lucas capítulo 9, no versículo 51, e só vai se encerrar em Lucas capítulo 19, versículo 44, que é quando é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, depois ali Jesus chorando por conta da cidade. Então,
tudo que acontece entre Lucas 9:51 até Lucas 19:44 se dá pelo caminho. Durante esse momento que Jesus está caminhando com seus discípulos até chegar em Jerusalém, para que então se cumprisse todo o plano da salvação. Então, por isso que Jesus está indo a Jerusalém, tem a entrada triunfal de Jesus e a sequência dos acontecimentos depois dos dias seguintes vai culminar com a morte de Cristo na cruz e depois a sua ressurreição. Então, é no caminho que muita coisa acontece, porque Jesus é aquele que faz a ocasião, né? Ele faz o momento. Então, conforme ele vai caminhando, ele continua ensinando, ele continua curando, ele continua libertando, ele continua falando ao coração daquelas pessoas, palavras maravilhosas que a gente segue na nossa vida. E o texto de Lucas, capítulo 15, versículo 1 e 2, fala que aproximando-se de Jesus, todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então, a gente vê um grupo de pessoas se aproximando de Jesus, entre elas publicanos, pecadores e fariseus. Eu já falei um pouquinho aqui também dos publicanos, quando eu falo de Marcos. Marcos, ele foi um dos discípulos de Jesus e ele era publicano. Publicano era aquele cobrador de impostos que trabalhava para Roma, então ele era mal visto pelos seus. Pecadores aqui pode ser qualquer pessoa que tivesse algum comportamento que não fosse considerado moral na época, ou mesmo que discordasse com os preceitos da lei mosaica, então esses eram considerados pecadores. E fariseu era a seita judaica mais radical, digamos assim, que tinha na época, né? Aquela seita que seguia ali à risca a lei mosaica e entendia que qualquer um que não seguisse não era considerado justo ou digno, né, por Deus. Então eram esses três grupos que estavam ali e Jesus fala que os fariseus acusavam Jesus porque ele recebia esses pecadores e ele recebia esses publicanos. Então Jesus ele propõe 3 parábolas para falar por que não só ele, mas o Pai também tinha muito amor por todos, não só por judeus, não só não só pelos fariseus, né? Não só por quem cumpria a lei, mas também por publicanos e também por pecadores, né? Por que o amor de Deus é tão forte com todos? E aí no capítulo 15, do versículo 3 até o versículo 7, Jesus propõe uma parábola que é a parábola da ovelha perdida. Então fala que um homem tinha 100 ovelhas e uma se perde. E ele deixa as 99, né, deixa ali guardadinha e vai procurar aquela que se perdeu e quando encontra, traz e faz uma festa e mostra para todo mundo que a ovelha que estava perdida foi resgatada. Em seguida, Jesus propõe uma outra história, né, uma outra parábola, que vai do capítulo 8 até o capítulo 10. Fala de uma mulher que tinha 10 dracmas e ela perde uma, então ela tinha 10 moedinhas, ela perdeu uma moedinha. E ela começa a procurar aquela dracma perdida, ela varre a casa, ela olha tudo e quando ela encontra, ela chama as amigas, chama as vizinhas, para que todos se alegrassem com ela porque ela tinha achado a sua dracma perdida. E por último, Jesus então conta mais uma história, que é a história então agora do filho pródigo, como a gente conhece. Então Jesus vai falar de um homem que tinha 2 filhos e um deles se perde e esse é que é o nosso tema central hoje, a parábola do filho pródigo. Então Jesus, para falar do amor de Deus, ele propõe uma parábola de uma ovelha perdida, de uma dracma perdida e depois de um filho perdido. E eu fiquei meditando muito nessa sequência, né, que Jesus coloca, porque é interessante que ele começa falando, né, de coisas preciosas que se perdem.
Então, se a gente pensar numa cultura onde a agricultura, a criação era a base dessa sociedade, você ter ali uma ovelha que se perde, isso representa um prejuízo financeiro. Você ter ali uma pessoa que perde o dinheiro, isso representa um prejuízo financeiro. Só que não era isso que Jesus queria mostrar, que Jesus queria falar. Jesus queria falar de coisas valiosas que se perdem e como a gente se sente feliz quando a gente encontra. Então eu fico, às vezes eu fico lendo a Bíblia, eu fico na minha cabeça montando assim um cenário e eu fico imaginando Jesus querendo mostrar isso e olhando assim para as pessoas e vendo, não, eles ainda não estão entendendo aonde eu quero chegar. Eles ainda não compreenderam realmente o que eu quero ensinar. Então Jesus, ele sai desse campo de uma propriedade, de um bem perdido, que seria a ovelha e a dracma, e ele vai para o campo do filho perdido. Aí Jesus apresenta algo que é muito mais afetivo do que uma relação de um fazendeiro com a sua criação ou de uma pessoa com o seu dinheiro, mas que é a relação de um pai com um filho. Então, como se dá essa relação de um pai com um filho quando esse filho se perde? Então, Jesus apresenta agora uma história, Jesus entra com uma parábola diferente para realmente deixar muito claro o que ele queria mostrar. Que ele tinha vindo para esses pecadores, para esses doentes, que o amor de Deus estava estendido sobre todos eles. Porque quando Jesus termina a parábola, tanto da ovelha perdida como da dracma perdida, ele fala essas coisas. Mas eu fico ali imaginando que Jesus sente, percebe que aquilo ainda não tinha sido o suficiente. Então agora ele muda o contexto e ele traz uma história onde a relação agora é uma relação familiar. Deixou de ser uma relação entre coisas ou objetos e passa a ser uma relação familiar, uma relação entre o pai e um filho. E é isso. Tá, em Lucas, vai do capítulo 11 até o capítulo 32, que é a parábola do filho pródigo. Como ela é muito grande, e eu não vou ler tudo, mas eu tenho certeza que você vai ler todo o capítulo 15 aí na sua casa, de Lucas. Ela fala que um homem tinha 2 filhos. E um dia, o filho mais novo chega para ele e fala: pai, eu quero a minha herança. Eu quero a minha herança agora, em vida. Eu não quero esperar o senhor morrer para eu receber aquilo que eu tenho direito. Eu quero receber agora. E aí fala que o pai concorda. Então o pai pega, dá a esse filho a parte que lhe cabe. Se a gente fosse pensar nos dias de hoje, esse pai faz uma doação em vida. Algo que é muito comum que a gente vê as pessoas fazendo hoje. Então ele faz uma doação em vida daquilo que daquilo que seria realmente já daquele filho, quando ele não existisse mais, e dá para o filho. O filho pede, ele faz. E aí a parábola, a história conta que depois de um tempo, esse filho pega então todo esse dinheiro que ele recebe e ele vai embora. E nisso que ele vai embora, ali com todo aquele dinheiro, ele começa a gastar, gasta aqui, gasta ali, gasta aqui, gasta ali, até que de repente ele se vê sem dinheiro nenhum. Ele havia perdido tudo, toda aquela herança que o pai havia deixado para ele, ele perde tudo. E aí fala que ele vai trabalhar num lugar, numa criação de porcos, e ali ele desejava comer a mesma comida que os porcos comiam, Ele vai trabalhar num campo para guardar porcos, está no versículo 15. E ele está passando tanta necessidade, tanta privação, que ele deseja comer da comida dos porcos. Então é a hora que ele cai em si, que ele lembra que ele tem um pai que era rico, e ele fala: não, eu vou voltar para casa, mas eu não vou nem propor que meu pai me aceite como filho, porque assim, ele deu a minha parte, eu gastei tudo, vou voltar agora com uma mão na frente e outra atrás, então eu não vou nem pedir que ele me aceite mais como filho. Eu vou pedir que ele me aceite como empregado dele, porque os empregados do meu pai têm pão para comer todo dia, eles têm comida, então eu vou chegar lá e eu vou propor que ele me aceite como seu empregado, porque aí pelo menos isso eu vou ter. E aí esse filho mais novo, ele volta. E o texto fala
que quando ele está chegando, né, já ali na propriedade do pai, para ir falar ainda com o pai, né, que ele tinha pecado contra o céu, tinha pecado contra o pai, que era para o pai aceitá-lo como um dos seus trabalhadores, antes que ele começasse a falar, o texto fala no versículo 20, que o pai se levanta, de longe o vê, vai até ele e, compadecido, o abraça e o beija. Então, antes mesmo que ele chegasse e que ele dissesse, que ele confessasse ali, que ele falasse alguma coisa, o texto fala que esse pai vai até ele e, compadecido, né, com amor, ele o beija e o abraça. E aí o filho fala que ele pecou, que ele não merece mais ser chamado de seu filho, né? E o pai fala, não, peraí, traz depressa, traz uma roupa para ele, traz sapato, traz um anel. E aí ele põe roupa nova no filho, põe sandália nova nos pés, põe um anel no dedo, manda que os empregados preparem o novilho cevado, né? E que fizesse um grande banquete para que todos comessem e se alegrassem, porque aquele filho que estava perdido foi achado. E até aqui a gente tem o que poderia ser um final feliz, né? A história poderia ter terminado aqui, né? Fim da história, e todos viveram felizes para sempre. Mas, como Jesus queria trazer um ensinamento real, um ensinamento para os nossos dias, não termina aqui a história. Jesus continua. Que aí o filho mais velho, lembra? Eram 2 filhos. Aí o filho mais velho tá chegando em casa, vê aquela confusão, festa, música, o que é isso? Um banquete? E aí pergunta o que tá acontecendo. E aí um dos empregados fala, olha, aquele seu irmão, né, voltou. Esse seu pai mandou preparar o novilho cevado, porque ele voltou com saúde, porque ele tá bem, tá vivo. E aí o texto fala que esse irmão, ele fica indignado, ele não se conforma com aquilo. E ele se recusa a entrar na festa. E aí o pai, esse pai extremamente sábio, ele sai da festa, vai até esse filho mais velho e ele fala... E aí esse filho começa a falar da sua indignação com esse pai. Mas eu te sirvo há tantos anos, você nunca me deu um cabrito para eu poder me alegrar com os meus amigos. Agora vem este teu filho que desperdiçou tudo, desperdiçou com prostituta, e você manda matar logo o novilho cevado? E aí o pai fala, meu filho, você sempre esteve comigo, tudo que é meu é seu. Mas esse seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E aí eu imagino que com essa história Jesus deixa muito claro o que ele queria ensinar com as outras 2 também. Esse é o amor do Pai. Esse é o amor de Deus conosco. Esse Deus que ele não quer escravos. Ele quer que quem esteja com ele esteja com ele por amor. Esse é o Deus que nos recebe, que nos acolhe e que mesmo quando a gente se afasta dele por algum motivo, quando a gente volta, ele nos recebe com o mesmo amor e nos dá os mesmos direitos que a gente tinha antes. Porque é isso que o pai faz com esse filho que vai embora e volta. A roupa nova, né, para dizer que ele era reconhecido como filho, ele não era um empregado. As sandálias novas, porque para dizer que ele era livre. Os escravos não usavam sapatos, andavam descalços. As pessoas livres é que usavam sapatos. Então, sandálias novas, porque ele era livre. E o anel, porque o anel representava ainda que ele tinha autoridade sobre as propriedades. Os negócios eram fechados ali com o anel, né? O símbolo do anel carimbando, fechando ali as cartas, os contratos, enfim, né? O brasão de cada família. Então, nesse anel vinha o brasão de cada família e aquilo, as coisas importantes eram lacradas com aquele anel para mostrar que era realmente o proprietário, né? O dono que tinha feito aquilo. E esse pai dá também esse anel mostrando que ele continuava sendo herdeiro de tudo, continuava sendo dono de tudo. Só que esse amor de Deus, muitas vezes, ele nos incomoda.
Porque a gente entende o amor de Deus para a nossa vida, mas a gente tem dificuldade de entender o amor de Deus para aquele que nós olhamos e consideramos que ele não é merecedor deste amor, que é o que esse filho mais velho fala. Pai, eu sempre estive aqui, você nunca fez isso por mim. E aí o pai fala, meu filho, tudo que é meu é seu. Então, é aquela hora que a gente olha e fala, como é que pode? Essa pessoa fez tanta coisa, se voltou contra Deus, aprontou, agora volta e tá aí, né? Tá aí sentado no banco da igreja, tá aí achando que é filho de Deus de novo. Ele não tá achando não, ele é. Se ele realmente se arrependeu do que ele fez, assim como o filho pródigo, como esse filho mais novo se arrepende e volta, ele é merecedor sim desse amor de Deus. E é muito interessante o diálogo entre o filho mais velho com o pai. Porque o filho mais velho, ele fala, este teu filho perdeu tudo e agora voltou. E quando ele vai, e quando o pai fala com ele, o pai o aproxima desse irmão. Então ele fala, este seu irmão. Então o que o pai está dizendo? Ele não é só meu filho. A relação familiar não é só comigo, é com você também. Então esse seu irmão, ele estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi achado. Então, naquele momento, o que estava ali acontecendo era aquela festa que o pai prepara. Esse é o banquete da graça. Essa é a festa da graça de Deus. E essa festa da graça, ela acontece diariamente na nossa vida. Por isso que o pai fala, tudo que é meu é seu. Porque essa festa da graça, ela nos invade todos os dias. Todos os dias, em algum momento, a gente se afasta de Deus por alguma coisa, ou por algum ato, ou por algum pensamento, né? Ou por alguma outra condição. Todos os dias nós pecamos e todos os dias, por algum motivo, nós nos afastamos de Deus. Mas existe uma graça que nos envolve, existe um banquete da graça que é diário. E diariamente, quando a gente volta novamente para esse pai ele faz exatamente como ele fez com esse filho mais novo. Ele nem espera a gente falar, ele já vem e já nos abraça, já nos beija e já nos restitui a condição de filho novamente. Esse é o banquete da graça. Esse é o banquete que faz com que, mesmo de forma imerecida, a gente receba esse favor de Deus. É isso que esse filho mais velho não está entendendo. E é isso que às vezes a gente também não consegue entender, mas é isso que nos envolve diariamente. E essa graça de Deus, ela é infinita, ela é abundante, ela não é só diária, ela é eterna, né? Então, quando eu estava lendo a lição, pensando aqui nesse banquete, ela não só ela é eterna, como ela é abundante para qualquer um que se aproxime. Então, eu vou te propor uma comparação, né? Não é uma parábola, não jamais chegaria, né, tão perto de qualquer parábola que Cristo nos apresenta, jamais teria essa capacidade, mas eu quero te propor essa comparação. Imagina que você vai num rodízio, né? A gente agora nesse isolamento, mas vamos pensar antes do isolamento, né? Que a gente frequentava lugares públicos com mais facilidade. Imagina que você vai lá no seu rodízio, vai você e uma outra pessoa. E aí você chega lá, você é tão bem atendido, é tão bem acolhido, a comida é tão boa, é tão gostosa, aquele rodízio é tão farto. Você se alimenta, e aí até por fim que chega aquela hora que o garçom já está passando com o rodízio, você fala, não, obrigado, já estou satisfeito, não quer mais. Você fica feliz, né? Nossa, que lugar bom, vou voltar. E aí agora você não volta só você e mais uma pessoa, você agora leva um grupinho maior, vai você e mais 3, agora vamos em 4. E aí é a mesma coisa, é o mesmo acolhimento, é o mesmo atendimento bom, é a mesma comida boa, é a mesma comida farta. Vocês 4 se alimentam e ficam satisfeitos e o garçom continua passando e agora são 4 pessoas que falam, não, obrigada, já estou satisfeito. E aí você fica tão feliz, você fala, agora eu vou levar a minha família inteira. Vou levar todos os meus amigos, toda a minha família, porque esse é um lugar que vale a pena voltar. Então eu quero voltar, agora eu quero trazer todo mundo.
E aí você liga e faz uma reserva para 30 pessoas. E aí tem aquela mesa comprida e chega você e suas 30 pessoas e novamente todo mundo bem acolhido, todo mundo bem recebido, a comida continua boa, os 30 são bem servidos, os 30 ficam saciados, o garçom passa ali pelos 30 e ninguém mais quer se alimentar porque todo mundo está satisfeito. Este é o banquete da graça. Não importa quantas pessoas se apresentem a Deus famintas, Deus tem graça para todos e a graça vai continuar sendo abundante, vai continuar sobrando graça. A diferença desse meu exemplo para a graça de Deus é que no final, depois de comer, lá no seu rodízio, você vai precisar pagar a conta. Ou só a sua conta, ou se você, dependendo, né, daí da situação, de repente você vai estar pagando a conta ali para os seus 30 convidados, né? Hoje a gente não faz mais isso, hoje é, né, cada um paga a sua e a amizade continua. Mas, no final, cada um vai ter que pagar a sua conta. E no banquete da graça de Deus, essa graça é gratuita. A gente chega, a gente se alimenta, a gente se farta, a gente transborda desse amor de Deus. E isso é de graça, e isso é gratuito. A gente não paga nada por isso. Pelo contrário, quem pagou foi Cristo na cruz do Calvário por nós. Esse é o banquete da graça. Essa é a festa da graça que nós participamos diariamente. E nós não somos capazes de julgar quem é digno ou não de participar desse banquete da graça. A Bíblia nos garante que todos são merecedores desta graça. Todos têm essa mesma... todos recebem esse mesmo convite para esse banquete, para essa festa. Não sou eu, não é você que vai dizer quem pode ou quem não pode participar. Esse banquete ele é aberto para quem quiser chegar. E é essa graça que nos transborda, é essa graça que reveste a nossa vida, é essa graça que garante que todas as vezes que eu me afaste de Deus, e a gente faz isso diariamente, constantemente, quantas vezes eu faça isso, eu retorno e Deus continua ali com a mesma graça, com o mesmo amor, com a mesma receptividade para a minha vida. E aí eu quero ler com você o livro de Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5, versículo 1 e 2, fala: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Agora do versículo 6 ao versículo 8. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Capítulo 5 ainda, versículo 20, a parte B do versículo, fala, vamos ler o versículo todo. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aonde há pecado, há muito mais graça. Aonde há muito pecado, a graça vai superabundar. E Romanos ainda, capítulo 8, versículo 31 a 39, fala que nada pode nos separar do amor de Deus. Fala que nada pode nos separar dessa graça de Deus. Quem é que vai nos condenar? Quem nos separará do amor de Cristo? Vai ser a tribulação? Vai ser a angústia? Vai ser a perseguição? Vai ser a fome? Vai ser a nudez? Vai ser o perigo? Ou vai ser a espada? Em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus
que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse é o banquete da graça. Essa é a festa da graça. Nada nos separa deste amor. Nada nos separa desta graça. Então se alegre nesse banquete, se alegre diariamente, porque toda vez que você se volta para Deus, Ele está lá, de braços abertos para te receber, e Ele te abraça, e Ele te beija, e Ele te traz uma roupa nova, Ele põe sapato no seu pé, Ele te dá um anel, dizendo que você é herdeiro de tudo isso que Ele preparou para mim e para você. Amém? Vou deixar a sua leitura da semana. Então hoje, domingo, a gente leu Lucas capítulo 15, versículo 1 e 2 e depois do 11 ao 31. Segunda-feira você vai ler Marcos capítulo 11, versículo 22 ao 26. Terça-feira você vai ler Mateus capítulo 6, do versículo 15 ao versículo 16. Quarta-feira, Mateus capítulo 18, versículo 15 ao 20. Quinta-feira, Mateus, capítulo 18, versículo 21 ao 35. Sexta-feira, Colossenses, capítulo 3, versículo 12 ao 14. E sábado, Efésios, capítulo 4, versículo 26 até o capítulo 5, versículo 2 de Efésios. Amém. Vamos orar e pense que da mesma forma que Deus nos perdoa diariamente, nós também precisamos perdoar o nosso próximo diariamente, com a mesma dedicação e com esse mesmo empenho. Vamos orar? Senhor meu Deus, muito obrigada, porque nós somos merecedores, porque nós, apesar de não sermos merecedores da sua graça, o Senhor nos torna participantes dela. Senhor, muito obrigada pelo teu grande amor de dar o seu Filho unigênito, para que todos nós que somos pecadores tivéssemos direito, meu Pai, a herdar o teu reino. Muito obrigada, meu Jesus, muito obrigada por todas as coisas. Muito obrigada por esse favor imerecido que nós recebemos diariamente. E que nós possamos, assim como somos perdoados, perdoar também o nosso próximo. É o que eu te peço e te agradeço pelo teu santo nome, meu Jesus. Amém. Amém. Excelente domingo, excelente início de semana. Que Deus te abençoe. Um forte abraço e até nosso próximo encontro.